para começar, beleza? Léo, tá pronto para falar? Boa noite, Thiago, Aline, todo mundo que está participando. Aline, tá pronta Oi, para gente, falar? boa noite. Sim, tudo certo. Bom, deixa eu apresentar um pouquinho a empresa, apresentar um pouquinho a iniciativa do webinar. A empresa, nós somos a ITS Tecnologia, é uma empresa de tecnologia, soluções corporativas para ambientes tecnológicos. Fazemos parte do grupo ITSS, que é um grupo focado em sistemas, em soluções para empresas, em soluções tecnológicas, ok? E focado também em inovação. O X, ele está no nosso DNA. A gente está cada vez mais evoluindo com a X no DNA aqui na empresa, tanto que o webinar ele faz parte de uma outra iniciativa, que é o X Lab, que é um laboratório de UX que a gente já está implementando aqui, ok? A iniciativa ainda está em laboratório mesmo. Eu e o Léo, a gente trabalha com os produtos aqui, com o UX dos produtos. Eu sou o gerente de marketing aqui, o Head of Marketing. Sou formado em administração pela PUC, tenho pós-graduação em design estratégico pela Universidade de Instituto Europeu de Design. Eu tenho MBA na FGV em marketing e tenho pela Universidade da Califórnia Irvine uma pós em marketing e gestão de projetos, ok? Já tem 10 anos que eu trabalho na área de design e há 2 anos eu estou trabalhando aqui na ITS, gerenciando marketing e fazendo projetos juntamente com o Léo de UX e de interface para os diversos produtos que a gente faz em nossa fábrica de software e os softwares também internos que a gente possui, beleza? Léo, já que eu falei um pouquinho de você na minha apresentação, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho agora. Você pode fazer isso para a gente? Sim. Bom, meu nome é Leonardo Rezende. Iniciei minha carreira no design mais ou menos em 2005, 2006, atuando como estagiário lá no Sistema FIEG, atual a Casa da Indústria, né? Me formei e comecei a trabalhar em pequenas agências como designer. Foi quando, mais ou menos em 2008, eu entrei numa grande agência aqui de Goiânia. Comecei como diretor de arte júnior. Naturalmente, virei diretor de arte. Na época, era uma das maiores agências da cidade. Então, nada mais natural do que ela ser uma das primeiras agências que iria criar o seu braço digital, né? Foi onde eu comecei meus primeiros contatos com produtos digitais. Em 2014, mais ou menos, comecei a me aventurar na área do marketing. Fui gestor em algumas empresas, depois voltei. O designer sempre está no... Na verdade, a atuação do designer sempre está no DNA, né? A gente pode ir para o marketing, pode virar gestor, mas não deixa de fazer freela e não deixa de atuar paralelamente atendendo clientes. Eu acho que o design está no DNA do marketing, né, cara? Também. E das empresas. Não, tomara, né? Porque assim, as empresas que estão eu maturadas com design. Fala ali. Eu acho que vai começar uma discussão de ovo e galinha entre design e marketing. Mas olha que legal. Na verdade, as empresas que têm qualquer uma dessas duas áreas introgenadas e maturadas, cara, elas estão anos à frente das outras, né? Porque as duas áreas meio que são difíceis de penetrar em pequenas e médias empresas. Lógico que as duas empresas já têm áreas, departamentos de marketing, de design evoluídos. Agora é uma questão de maturação empresarial. Se tiver qualquer uma das duas, perfeito.
Então, aí em 2014, mais ou menos, foi onde eu comecei a estudar mais a fundo UX, design de interação e tudo mais. E foi há 2 anos atrás que eu entrei de cabeça mesmo, comecei a dar consultoria, atender, pegar mais freelas recorrentes relacionados à experiência, a produtos digitais, inclusive para o próprio grupo ITSS, que é onde estou atualmente, atuando como UX UI designer. Beleza. Valeu, Léo, por se apresentar e passar um pouquinho da sua visão de mercado, visão de designer, né? E agora vamos passar para a Aline. A Aline é a nossa convidada de honra aqui. Vou deixar com que a Aline se apresente. Ela que vai fazer também a apresentação do nosso webinar de como o UX ele pode colaborar com a eficiência das empresas, das corporações. Boa noite, Aline. Conta um pouquinho, Oi, gente, fala um pouquinho de você. Boa noite, obrigada pelo convite, antes de tudo. Muito legal. Então, meu nome é Aline Marques, eu sou formada pela UFG em design gráfico e eu trabalho com interface desde 2007. 2007 foi meu último ano de faculdade como designer e desde então eu estou nessa parte de estudos de design digital e de interface. Eu acho que quando a gente estuda design, a gente estuda muitas vertentes, assim, a parte do branding, a parte do marketing, a parte da ilustração, e a interface ela é meio que uma das vertentes mais novas. Tem estudos da década de 70, da década de 80, muita coisa dos anos 90, mas o boom mesmo aconteceu a partir de 2007, que foi com o lançamento do iPhone, que meio que mudou a forma do ser humano usar a internet completamente, assim, quebrou uma corrente e mudou muito o comportamento do usuário. Então, eu dei sorte de entrar na área no ano em que se desenvolveu mesmo, e desde então eu vejo isso evoluir. E é muito interessante a gente ver todo mundo hoje falando UX, UI, CX e tudo mais. E até pouco tempo atrás isso era conversa de maluca, assim. Eu trabalho no grupo Jaime Câmara. Trabalho no grupo Jaime Câmara desde 2011. Eu fui contratada aqui como diretora de arte, mas já dentro de um departamento de inovação. Então, já no meu primeiro projeto, a gente já entrou com dinâmicas e processos de desenho de interface. E nisso o departamento cresceu, as minhas atividades se desenvolveu, a minha equipe cresceu, e o meu segundo cargo aqui foi de coordenadora de UI e UX. E eu era motivo de piada em muitos lugares, assim, tipo, o que é seu cargo? É coordenadora de UX? O que é UX? O que é isso? O que você faz? E hoje é muito legal, assim, quando eu falo que, eu trabalho com interface, com UI, UX, você trabalha... Sim. E eu acho que essa popularização do estudo, essa popularização da área, ela tem seus prós e contras, assim. Os prós óbvios, que a gente percebe o mercado se interessando por isso, se interessando por profissionais especializados nisso. Isso faz um monte de profissional correr atrás em se especializar nessa área. Então, eu estou vendo uma debandada de designer que era focado em gráfico, ou em branding, ou em outras áreas, migrando para a interface, porque o mercado está aquecido e está precisando de profissional que entenda. Mas, ao mesmo tempo, cria muitas buzzwords e às vezes as pessoas acham que falar UX, UI é uma palavra mágica do Harry Potter e vai transformar aquilo num super projeto, assim. E a palestra e a apresentação que eu trouxe hoje, ela é mais em cima disso, assim, para mostrar que não tem magia, que é tudo muito mais chato do que parece, assim, é muito mais estudo, é muito mais análise, é muito número, é muito teste, é muito tentativa e erro, do que cool, assim, do que um negócio descolado de design. Que eu acho que também é um
é uma ideia que o design traz que parece um pouco supérfluo. Eu acredito até que para equipes de TI, puta, chegou o designer, ele vai inventar coisa aqui, vai atrasar meu projeto, e esse botãozinho nem precisava. Mas assim... Mas é por uma boa causa, a gente sabe. Quando é feito um processo certo, a gente tem motivo para atrasar o projeto. E que, na verdade, é só otimizar uma entrega e evitar um retrabalho futuro também, uma frustração de usuário e tudo mais. Então, eu me formei em 2007, comecei aqui na GM Câmara em 2011, hoje eu atuo como gerente de novos produtos. Eu tenho uma equipe de designers e desenvolvedores front e analista SEO, e a gente estuda as melhores formas de entregar as interfaces de produtos do grupo, tipo popular. Então, Aline, só uma coisa. Você falou mais um pouco mais de tempo, um pouco atrás, que o X começou a se popularizar, hoje está popularizado, mas você não concorda comigo que essa popularização é porque é uma atividade que começou a trazer resultado para as empresas? Porque assim, como gestor de marketing, eu tenho que investir naquilo que dá resultado para a minha empresa. E o resultado para a empresa é o seguinte, é vendas, é crescimento financeiro, é crescimento de faturamento. E o meu objetivo é acelerar esse faturamento, trazer vendas para o pessoal do comercial e tudo mais. E eu vejo, com os projetos que a gente coloca o X no meio, que isso traz um puta de um crescimento. Essa popularização eu acho que é porque o próprio mercado ele descobriu que o X ele traz retorno. Não só a user interface, o customer experience. Eu acho que o fato de você prestar atenção no seu cliente, entender as dores dele, entender os pontos de contato que você tem com esse cliente e desenhar a experiência, planejar e projetar a experiência, que é esse estranho, que tem todas essas siglas que a gente fala, esse é o pulo do gato, assim. Quando a gente se preocupa com como o meu usuário é engajado com o meu produto, onde eu estou errando, é óbvio que eu vou performar melhor com ele, assim, é óbvio que ele vai olhar meu produto com melhores olhos, e a minha entrega vai ser muito mais proveitosa. E esse retorno financeiro, ele como eu diria, ele vem com isso, assim, ele é uma consequência, assim. E daí, e com essa história do smartphone tão popular, o usuário se digitalizou muito rápido. Até 5 anos atrás a gente ia ao banco. Hoje você vai ao banco para sacar dinheiro e olhe lá. Assim, a maioria você já paga direto no celular. Tem o Nubank, né? Tem o Nubank que é totalmente digital. Sim, e ele é um case de customer experience sem paradigma no mercado financeiro. Ele deu uma sacudida maluca no mercado inteiro. Ele balizou, né? Sim, porque assim, o Nubank, ele incomodou tanto o mercado que hoje os outros players das fintechs, os outros players do mercado financeiro, começaram a criar equipes imensas para redesenhar a sua experiência, tanto do usuário digital quanto do seu cliente em si. E então essa parte do boom do mercado, às vezes um ponto fora da curva sacode o mercado inteiro e faz aquilo tudo crescer de uma forma muito interessante, assim. Então essa parte do digital e de estar todo mundo com o celular na mão e de estar todo mundo no computador e tentando resolver o máximo de coisas possíveis digitalmente, obriga quem está prestando esse serviço a entregar o melhor serviço possível. Porque se você não me entregar um bom serviço, vai ter outro que vai me entregar um bom serviço. E eu vou migrar para ele, sem sombra de dúvida. Eu não vou ficar com você em real time, né? Então assim, se o meu banco não me está me entregando bem e o Nubank me faz uma proposta excelente, por que não? Eu vou migrar. E eu acho que essa digitalização também deu uma quebrada na história
do usuário muito fiel, assim, ficou muito fácil da gente migrar e não ficar muito preso a um fornecedor só. Ajudou muito redes sociais a gente conhecer outras possibilidades. Então, assim, não só banco, daqui uns dias até supermercado a gente faz pelo celular, assim, tá tudo muito fácil de interagir digitalmente, e quem entrega a melhor experiência abocanha a maior parte dos usuários e, consequentemente, do mercado. Beleza. Aline, vamos lá. Você preparou uma apresentação aqui para gente, para falar um pouquinho do X, ok? Mas do meu processo de projeto, assim. Beleza. Consegue passar isso? Tá. Só rematando a minha apresentação, eu também sou local leader do IXDA. O IXDA, ele é uma associação mundial de designers de interface, onde a gente tenta disseminar a cultura, as ideias, os projetos, os workshops e todo esse trabalho que designers e não só designers, na verdade tem profissional de várias áreas atuando nessa parte de pesquisa e entendimento de usuário e experiência. Então, o IXDA, o capítulo de Goiânia hoje existe, ele está bastante ativo com outros local leaders, e ele é uma célula na cidade de divulgação e de compartilhamento de conhecimento nessa área do design de interface. Inclusive, fizeram um grande trabalho na Campus Party, né? Foi bem legal, sim. Os meninos organizaram uma mesa muito legal de apresentação do que é a associação, do trabalho que eles fazem. Eles estão promovendo muito evento interessante em cima dessas, de temas e processos, softwares, testes e vários livros e várias coisas nessa área. E puxam o mercado, né? Eles puxam o mercado, eles maturam o mercado, né? Isso é legal. E ajuda, sim, porque nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, Goiânia teve uma debandada de profissionais da área. Então, como eu trabalho com isso há muito tempo, eu vi muito profissional se formar e vi a maioria deles ir embora. Então, eu vi gente ir embora para São Paulo, para Florianópolis, para Curitiba, para a Suécia, para Irlanda, para Califórnia, para Vancouver. E a gente meio que, assim, os profissionais que se especializaram primeiro, meio que foram exportados, assim, eles ocuparam cargos em outras cidades que têm um mercado muito mais maduro do que Goiânia. Nada mais justo. Sim, mas para mim é ruim, porque assim, muita gente saiu da minha equipe. Eu formei muita gente. Desse jeito, mãe é desse jeito. Eu te queria pro mundo. Tipo isso. Mas, e o papel do XDA hoje ele é muito legal para ajudar novos profissionais, ou que estão se formando agora, ou que estão em outras áreas do design, ou de outras áreas de trabalho, a entrar nessa história, entender o que é, quais são os processos, saber o que ler, onde estudar, que tipo de curso fazer, como entrar no mercado. Então, eu vou compartilhar aqui minha apresentação e começar. Layout é só a ponta do iceberg. Essa apresentação, eu montei ela já tem um tempinho, mas a ideia dela é demonstrar que, às vezes, quando a gente fala em ter um site, em ter um aplicativo, o primeiro pensamento que a gente tem é qual é a cara que ele vai ter. Assim, a gente quer saber que tipo... A gente sempre tem aquele apego ao visual, como é que vai ser essa interface. E o layout para a gente, ele é quase que o final do projeto. Ele está bem na ponta do processo. É uma das últimas preocupações que a gente tem. Mas ele está meio que no meio, pensando no desenvolvimento todo.
E essa apresentação eu meio que reparti todo o processo que eu tenho, o processo de desenvolvimento. Ele não é um processo criativo, existe criatividade envolvida, mas ele é muito mais um processo investigativo do que criativo. A gente não tira as ideias do nada, assim. Os insights, eles vêm de estudos, de conversas e de situações de investigação. Design, na sua definição, que como designer por formação, isso é um negócio que a gente bate muito na tecla. Muita gente acredita que design é desenho, é se sentar, pegar um papel e desenhar alguma coisa. Mas a tradução literal da palavra e o objetivo principal de um designer é projetar. E esse projeto dele, às vezes, impacta ou não em ter desenhos. E às vezes esse desenho é um rabisco, é um gráfico, ele não é necessariamente um desenho, mas assim, design é projeto. E um projeto de design, ele tem que ter função e forma. Porque se ele só tem forma, ele na verdade é uma peça de arte. E se ele só tem função, ele não tem o apego que o design aplica. Então, a função mais a forma gera a interação, que é o que a gente quer com o usuário. Então, essa coisa do desenhar, do projeto e do designer, a gente é muito menos artista e muito mais projetista. E essa coisa assim de sentar e vir uma luz na cabeça e produzir uma coisa maravilhosa, isso é romantismo, isso não existe. Todo projeto montado por um designer, ele tem que ser embasado em conciso. Quando a gente desenha e começa a desenhar um projeto, a montar um projeto de interface, independente para quem seja, a gente tem 3 pilares principais, que são os principais bases que a gente tem na hora de pensar alguma coisa para alguém, que é a necessidade de quem vai usar isso, qual é a estratégia do negócio e se isso tem uma viabilidade tecnológica. Porque se não tiver amarrado essas 3 pontas, em alguma hora esse negócio vai desmontar. Porque se eu sigo a estratégia do negócio, eu pego em cima do meu stakeholder o que ele quer, investigo o meu usuário, está mais ou menos na linha, e proponho uma coisa que a minha equipe não vai conseguir desenvolver, ou se ela conseguir, isso vai demorar muito, vai custar muito caro, meu projeto já caiu por terra. Então, ou se eu tenho a viabilidade tecnológica, se eu estou dentro da estratégia do negócio, mas não está dentro da necessidade de quem vai usar isso, também não tem para quem eu desenhar isso, não tem para quem eu entregar esse projeto. E se eu faço exatamente o que o meu usuário precisa, entendo exatamente a necessidade dele, minha equipe tecnológica consegue entregar, mas não está alinhada com a estratégia do negócio que eu estou trabalhando, é outro motivo que cai por terra. Então, eu preciso ter amarrado esses 3 pontos. Quem vai usar isso, essa pessoa realmente precisa disso, essas pessoas realmente vão ter essa necessidade. Meu negócio está amarrado e a minha equipe de desenvolvimento tem condições de me entregar e está dentro do prazo, está dentro tanto no cronograma quanto no orçamento. Aí aqui, fazendo essa analogia com o iceberg, eu separei em 4 fases macro, que começa primeiro com a estratégia. Então, é o primeiro pontinho lá embaixo, o que eu quero, qual é o objetivo, qual é o objetivo desse aplicativo, qual é o objetivo desse produto, qual é o objetivo desse software, qual é o objetivo desse site. E para quem vai usar isso, como essa pessoa vai usar isso, quais são as metas que o negócio tem em cima dessa encomenda que está me sendo feita. E eu preciso entender quem vai usar. Quem vai usar isso? Vai usar onde? Vai usar no celular? Ele vai usar em casa? Quais são as realidades desse usuário onde ele vai estar? Um segundo passo é o levantamento do escopo. Levantar quais são as especificações funcionais, quais são os requisitos de conteúdo, detalhar as funcionalidades e definir o conteúdo. Só aí eu vou ter uma noção
do tamanho do meu projeto, do tamanho do monstro que eu estou construindo e poder alocar a equipe, montar cronograma, montar orçamento e ter todo um projeto estruturado. Depois de entendimento dessa parte de escopo, da parte de estratégia, é que a gente começa a montar um esqueleto, que a gente chama, são os wireframes, que é a parte do design da informação. Não, mentira. É estruturar a interação e entender a arquitetura. Com todo o conteúdo levantado, eu vou organizar esse conteúdo. Como é que eu vou entregar isso? E qual vai ser a divisão estrutural? Depois, com todo esse conteúdo organizado, é que vai para a parte da montagem desse esqueleto, que no final vira um layout. Nessa primeira fase estratégica, a gente tem perguntas, é o que a gente chama da parte de questionamentos, assim, onde a gente pergunta e tenta procurar nas respostas quais são as ideias que a gente vai usar para montar esse negócio. Então, quais são as metas, primeira, da tríade dos pilares? Qual é o objetivo do site? Quais são as métricas de sucesso que os meus stakeholders procuram para esse projeto? Quais são as necessidades do meu cliente? Quem vai usar isso? Como ele vai precisar disso? E que tipo de requisito tecnológico eu vou ter para poder entregar o que o meu negócio precisa e o que os meus clientes necessitam. Então, aí é onde eu amarro os três para falar, olha, tem viabilidade, não tem viabilidade. Depois eu tenho que entender quem é esse usuário, onde ele vive, quais são as limitações, quais são as áreas ele vai acessar, como é que ele vai usar isso, que tipo de device, velocidade de comunicação, se é um cliente que tem mais intimidade com tecnologia ou não, se é uma pessoa que é um tipo de usuário com menos intimidade com tecnologia, faixa etária, classe social, todos esses detalhes, eles impactam muito nas decisões que a gente vai tomar depois da interface. E como eu vou entregar o que tem de conteúdo levantado. Outras perguntas extremamente importantes da gente saber é mercado e concorrência. Tem alguém que já tem um produto semelhante? Alguém já tentou fazer isso? Se existe, onde foi os prós e contras? Porque às vezes a gente aprende muito com erros alheios, assim, isso ajuda a gente em não errar alguma coisa que já aconteceu. E como é que o mercado está reagindo? Quais são os trends? Como é que, para onde a onda está levando? Assim, é muito importante a gente entender essa parte do mercado e da concorrência. Já aconteceu da gente fazer todo esse estudo de mercado de concorrência e começar um projeto, e quando o projeto está lançado, esse mercado já se transformou totalmente, porque é um mercado muito dinâmico, as coisas mudam muito rápido. Nessa primeira etapa, a gente gera alguns documentos, que é briefing, benchmarking. Então, o briefing é quando a gente senta com o stakeholder, ele levanta tudo que ele quer, quais são as aspirações, como é que a coisa precisa funcionar. O benchmark é quando a gente senta e procura esses players, esses concorrentes ou esses produtos semelhantes e lista prós e contras. As KPIs, que são um levantamento de metas e o que se quer conquistar com este produto. As personas, elas são muito interessantes da gente ter, que é quando a gente meio que cria um imaginário do meu usuário. Então, quando eu entendo quem é o meu usuário e crio como se fosse uma pessoa imaginária, eu começo a projetar, a pensar naquela pessoa. Então, aquilo me ajuda a estar mais direto, assim, a ser algo um pouco menos desligado, assim, feito para qualquer pessoa. E os mood boards são mais para a gente entender que linha gráfica a gente vai atuar no final do processo. Segunda fase, que é o levantamento do escopo. No levantamento do escopo, a gente ainda continua com algumas perguntas, que é qual é o tamanho desse projeto? Eu preciso mapear todas as telas que ele vai ter para ter uma noção
de como isso vai ser desenvolvido. Quais são as funcionalidades, que tarefas, identificar os dispositivos que vai ser usado. É só para celular, é celular e desktop, é site, é aplicativo, é software, é só software. Então, criar esse cronograma. Então, é onde eu vou estruturar e realmente entender o tamanho do meu projeto. Nessa parte, a gente gera um inventário de conteúdo, que é essa listagem de tudo que tem que ter. A lista de funcionalidades, geralmente, para criar uma lista de funcionalidade, a gente meio que tem que montar uma jornada de usuário, montar como o usuário vai interagir com o que eu estou projetando e quantas funcionalidades eu preciso entregar e como é que eu vou entregar isso. E no final disso a gente amarra tudo com o cronograma, porque aí eu já tenho uma noção do tamanho de todos, já tenho a equipe alocada e posso falar quando esse produto já vai estar apto para teste. Terceira fase, a terceira é onde eu vou pegar todos os dados que eu levantei na segunda fase e organizar. Fiz um monte de perguntas, tive um monte de ideia. Depois eu peguei todas essas ideias e organizei elas. E aí essa fase de estrutural é colocar cada coisa na sua caixinha. Então, a gente estrutura os fluxos de tarefa. Eu já entendi quais são as funcionalidades, como é que é a jornada do meu usuário. Agora eu vou estruturar esse fluxo de tarefa, montar os meus casos de uso, que depois vão me ajudar nos testes de usabilidade lá no final, ter a arquitetura da informação já estruturada e começar o design estrutural de espaço, informação e ter a minha... organizado tudo que eu levantei nas duas fases anteriores. Aí, nesse ponto, a gente tem como documento a arquitetura de conteúdo e um mapa de site. Então, agora eu já sei para onde ir, assim, por onde eu começo. Quarta fase é a parte do design de informação. Então, a gente começa a posicionar os elementos, a organizar isso já no fato da interface, mas não já na interface final. É o que a gente chama nesse ponto de wireframe, que senta abaixo de um site. É onde a gente pode errar e começar de novo sem muito apego. Porque quando você desenha uma interface final, acaba que você perde muito tempo com estilo, cores e tudo mais. E se você estrutura essa página e de repente você percebe que ela não está bem montada, para você fazer outra, você vai gastar muito mais tempo. Então, toda essa estruturação de conteúdo, a gente monta esses wireframes porque eles são muito rápidos. A gente começa com o que a gente chama de rabiscoframes, que é papel, chamex, lápis, borracha, e estrutura isso mais ou menos como fica. Chegou numa noção interessante, aí é que a gente joga isso para algum software de desenho de wireframe, às vezes o Sketch, às vezes o Illustrator, às vezes o Ashore, às vezes o Balsamic, depende do projeto. Esse wireframe, quando ele já está montado de uma forma que a gente acredita que temos a planta baixa do projeto, a gente coloca aquilo para funcionar, que é o que a gente chama de protótipo de baixa fidelidade. Ele é de baixa fidelidade porque ele é feito com quadradinhos e fontes, texto de marcação, só para saber se a forma que aquela informação está apresentada está clara para quem vai usar. E aí a gente começa a entender se aquela navegação foi bem projetada, se aquela interface está clara, e é possível já começar os primeiros testes de usabilidade nesse protótipo de baixa fidelidade. Por que ele é importante no processo? Porque ele é um recurso muito barato e muito rápido. Então, eu posso errar e corrigir isso muito rápido, sem esse apego putz, demorei 2 semanas para fazer esse negócio, agora vou ter que jogar fora tudo e começar tudo de novo. Então, a parte de wireframe e prototipação de baixa fidelidade, para a gente ela é muito importante nessa parte de validar
a navegação, de validar o fluxo de tarefa, de ter essa ideia mais clara. E aí, nesse ponto, a gente tem os wireframes, o protótipo de baixa fidelidade e os primeiros relatórios de teste de usabilidade. Quando a gente chega nessa noção de, uou, agora a interação que eu desenhei, ela está clara, assim, eu consegui ter um usuário aqui comigo, a gente geralmente testa com no mínimo 5, no máximo 15 pessoas. A maioria dos testes a gente tenta fazer ele presencial. E eu percebo que esse fluxo, ele tá fluido, assim, ele está funcionando bem. E essa tentativa e erro, ela foi válida. Aí sim é que a gente começa. Esse é um exemplo de rabisco frame. Papelzinho rabiscado e tudo mais, sem apego à realidade. E esse é um exemplo de wireframe final. E aí essa parte do wireframe é o que a gente prototipa e depois prototipa, testa com o usuário e depois tenta entender se realmente isso tá na linha. Na hora que a gente tem esse protótipo validado, aí é a parte do layout. Aí sim é a parte mais criativa. Eu já tenho uma estrutura que precisa ser respeitada, eu já tenho um fluxo de interação que precisa ser respeitado, porque ele foi validado em teste. Então, agora é pegar essa planta baixa e construir, e desenhar ela para criar a interface final. Quando eu estou com essa interface pronta, não quer dizer que meu trabalho acabou. Essa interface a gente prototipa ela de novo, que é o que a gente chama de protótipo de alta fidelidade. O protótipo de alta fidelidade, a gente já tenta ter o mais próximo possível do meu produto final, mas sem passar na mão de desenvolvedor nenhum. Ele ainda está inteiro na minha equipe de design. Eu pego esse protótipo de baixa fidelidade e faço novos testes com novos usuários para validar se o que eu levantei no meu protótipo de baixa fidelidade estava ok e o que eu entreguei na minha interface estava dentro do esperado. Nesse ponto, já as alterações elas já são muito mais dispendiosas em questão de tempo e profissional, porque eu já tenho uma interface finalizada, ela não é tão rápida quanto a de baixa fidelidade, mas geralmente ele é um protótipo muito mais assertivo, assim, como ele já veio sendo trabalhado em várias outras etapas, geralmente são ajustes finos, assim, é detalhe. Não é nada estrutural, não é nada muito grande. É raro quando a gente encontra já num protótipo de alta fidelidade um problema mais profundo. E aí, depois que esse protótipo está validado, é gerado um documento que vai para a equipe de front, que depois vai para a equipe de desenvolvimento, e aí o último é quando esse produto volta para minha mão, quando esse produto está pronto, teoricamente pronto, pela equipe de back-end, de front, e aí a gente começa a testar. A gente começa a clicar em todos os botões, em todos os devices, em o máximo de internet e browser possível, a simular o máximo de situações possíveis, para que quando esse produto for lançado, ele já é um produto seguro, assim, ele tem o mínimo de erro possível. É óbvio que quando você coloca um produto no mercado, é inevitável, assim, você sempre acha erro que você não viu. Você fala, putz, isso estava tão na cara, como é que eu não vi isso antes? E aqui é o que a gente chama de beta eterno, assim, um produto lançado não quer dizer que é um produto pronto. Um produto lançado quer dizer que ele é um produto que está em testes, em situações que você nem imaginava e que, querendo ou não, ele uma hora vai voltar para ter ou uma correção, ou uma melhoria. E aí essa parte do testa, melhora, lança, ele é sempre um ciclo quase que infinito, assim. O produto pronto é uma coisa que a gente não acredita que exista, assim. Então, um produto digital, ele é um produto vivo,
O mercado, ele é um mercado muito dinâmico, então, ou um software, ou um app, ou um site, ele estando no mercado, ele estando na mão de usuário, vai surgir erro, vai surgir problema, vai surgir casos que a gente não conseguiu prever, mesmo com todo esse estudo anterior, e aí a parte de melhoria e a parte de correções, ela vai longe, assim, até a gente tomar a decisão do produto, de ter uma nova versão e tudo mais. As ilustrações são do Eduardo, ele já foi da minha equipe, hoje ele não está aqui mais, mas ele foi o artista que deixou minha apresentação toda bonitinha. Um agradecimento principal ao grupo Jaime Câmara, que me tem aqui há tanto tempo, foi onde eu me desenvolvi profissionalmente, e ao IXDA, que é meio que uma pegada mais acadêmica e mais de estímulo de mercado. E é isso, resumindo bem rápido, assim, um processo, a primeira etapa do processo é mais ou menos isso. Aline, muito obrigado, achei sua apresentação excelente, deu para ter um olhar, um overview geral de como funciona um projeto de UX e a complexidade dele. Porque, assim, deu para perceber que não é apenas fazer um desenho, né? Como o pessoal pensa assim, não, faz aqui um site, faz aqui um sistema, desenha, senta, desenha, vem na mente. Tipo, só uma tela de login e uma tela inicial. Ou aquela brincadeira, assim, baixa os tantos, sai tudo em 1 minuto, 2 minutos, saca? Ou 1 hora, 2 horas. Então faz assim, olha, faz igual esse fulano aqui, que eu gostei muito desse negócio. Acontece. E aí faz igual e não funciona, né? Bom, eu tenho algumas perguntas aqui para vocês, meus caros especialistas. Assim, ok, eu vi a apresentação, muito legal, linda, bela, mas não é fácil fazer isso. Como você mostrou no seu slide principal, o layout só é a ponta do iceberg. Então, como que a gente faz essa cultura de design no negócio e qual é esse impacto da introdução de uma cultura de design UX no negócio? Vocês conseguem me responder um pouquinho sobre isso? Isso daí é uma questão mais estratégica de negócio, mas eu acho que é muito válido para quem quer dar os primeiros passos para o seu negócio ou os primeiros passos para você mesmo ser um UX designer. Como que a gente consegue fazer esse trabalho de introduzir a cultura de design no negócio? Como que você fez, Aline? Me explica um pouquinho. Aqui não fui eu, eu fui uma das peças. Foi todo um departamento, foi toda uma cultura. Sim, foi uma cultura que foi desenvolvida na empresa. Eu acho que essa coisa da cultura digital, que também é outra buzzword que está no mercado hoje, que as empresas têm que desenvolver uma cultura digital, às vezes ela parece balela, assim, vou gastar dinheiro com isso para quê? Está funcionando. Mas, aos poucos, a gente entende que essa cultura digital, ela acaba trazendo esses resultados que você falou lá no comecinho, assim, quando a gente percebe que gerou um resultado financeiro, as coisas mudam. Aqui não foi um negócio do dia para a noite, eu tô aqui há quase 9 anos, então, nesses 9 anos, houve uma evolução muito grande, tanto do meu trabalho, quanto da minha equipe, quanto da empresa em si, em entender o trabalho que a gente desenvolve. Outra coisa que eu falei no início, assim, de que agora essas siglas de UI, UX, CX e tudo mais são muito mais aceitas. Antes elas eram, tipo, tá doida? Que essa menina tá falando? Então, hoje eu sento numa reunião com alguns gerentes de outras áreas e alguém fala assim, mas a experiência dessa tela não tá boa. Então,
A empresa entendeu que esse estudo que a gente faz há tanto tempo começou a gerar resultado, começou a aparecer e fica bonito, assim, a dar certo. E esses tempos eu vi uma palestra e alguém perguntava para a palestrante, como é que eu faço? Meu chefe não me deixa fazer teste, ele acha que isso é uma besteira. E a dica da palestrante foi, cara, faz um teste. Chama alguém, senta no café da empresa, chama seu colega do lado, senta aqui, o que você acha disso? Tenta usar isso aqui meio que sem avisar, mostrar um negócio rápido e aos poucos essas pequenas provinhas, esses protótipos rapidinhos que você mostra, eles acabam virando uma interação bem sucedida. E aí isso te respalda para conseguir uma estrutura melhor para os seus testes. Ou tentar criar um tipo de pesquisa mais simples. Às vezes, departamentos de marketing ajudam muito. Assim, sempre que eu precisei fazer pesquisas tanto qualitativas quanto quantitativas, eu sempre fiz muito junto ao departamento de marketing. Então, me ajuda a recrutar algumas pessoas que estão mais ou menos na linha de quem vai usar o meu produto, trazer essas pessoas aqui, vamos dar um cafezinho, alguma coisa, para eu conversar com elas e entender quais são as aspirações delas para um produto tipo que eu estou desenhando, o que elas acham do que eu já fiz. Aí, às vezes, você fugiu um pouquinho ou do chefe, ou tentar convencer o chefe, ou, olha, me dá essa manhã para eu tentar testar o que eu fiz e depois mostrar que aquela coisa que você testou funcionou melhor do que uma outra que você fez correndo, é meio que um jeitinho de você começar a implementar isso aos poucos se a empresa não tem isso estruturado. Geralmente, essa é a grande dor da maioria dos designers que trabalham em empresas de tecnologia. Eles são vistos como assim, aquele menino que desenha bem, ninguém valoriza muito, a gente comentou no começo também, ele é visto como uma pessoa que vai atrapalhar o front, que vai atrapalhar o back-end, que vai inventar coisas que não precisa. Esse detalhamento, essa sugestão que você dá, esse teste que você fez, te poupa um trabalho lá na frente que pode te economizar uma grana. Aline, são importantes. Agora que você falou sobre o investimento, economia, né? Tem aqui a pergunta do Tiago Lisboa, que eu achei muito pertinente. E, pessoal, nossos convidados, se vocês quiserem, já podem fazer perguntas, já podem fazer questionamentos, que os nossos universitários, então, para mais de universitários, né? Além de universitários, nossa equipe de feras vai responder. Então, aqui a pergunta do Tiago Lisboa. É possível demonstrar o retorno do investimento, né, o ROI, em ações de UX, em projetos de desenvolvimento? Como é feito isso hoje? Isso é uma pergunta que eu acho, tipo, sensacional. Sim, e isso dá outra apresentação, assim, é outro papo de horas. Porque, às vezes, essa coisa do design e da interface, ela parece ser muito efêmera, assim, é um negócio que não se mede. Mas quando você compara números, tanto o número de conversão, dependendo do produto que você entrega, se ele tem um funil de venda, ou se ele é um tipo de aplicação, quando você começa a desenhar o projeto, quando você começa no desenvolvimento do seu projeto, fala, gastei 2, 3, 6, 9 semanas no meu projeto de design desse produto. E aquilo custou, então já é importante você saber quanto aquilo custou. Se você gastou com teste, se você teve que comprar software, se você teve que alugar sala, quais os profissionais que você usou, então já tem uma noção do custo que foi empregado para desenvolver aquilo, ele já é muito importante para, na ponta, você equilibrar e saber se aquilo foi pago ou não. Já com o produto funcionando, com o produto lançado com isso já
no mercado, se é um produto que foi redesenhado, é mais uma comparação. O que eu tinha antes, o que eu tinha agora, como é que eu entrego e como é que está funcionando. Ou quantos usuários a mais eu tive nessa nova versão, se esse prazo e esse custo ele te entrega na ponta. Mas na verdade, ele é um cálculozinho um pouco complexo. Assim, eu consegui explicar ele agora sem gastar muito mais tempo. Mas sim, ele é calculável, ele tem como você ter uma noção disso, sim. Geralmente, o mais plausível assim para se vender um projeto é você usar quem já faz isso e apresentar o sucesso que essa pessoa teve, que esse produto teve, que essa empresa teve. E aí, na ponta, você só vai descobrir se seu produto deu resultado ou não, se você conseguir aplicar aquilo e depois medir com o sucesso que você conseguiu. E a velha história do testar e melhorar, é eterna melhoria, assim. Você nunca vai lançar o produto perfeito, não tenham essa ilusão, não existe produto perfeito. Aline, tranquilo. Essa pergunta do Thiago e a sua resposta, eu até coloquei no chat aqui do webinar, de que é uma excelente ideia para uma próxima vez que a gente for se encontrar, um próximo webinar, e assim, tipo, como isso daí vai ficar na mão do marketing de decidir quando que a gente vai fazer o webinar, vamos planejar para fazer um webinar falando sobre o ROI do X, sobre como a gente pode trabalhar o ROI nos projetos em desenvolvimento. O X é um assunto grande, a gente entrou com a ponta do iceberg, né? Vamos lá, a gente mostrou o iceberg. Muito superficial, assim. A ponta. Tipo, tudo que acontece antes do wireframe acontecer, né? Geralmente o pedido me dá um wireframe aí, mas antes disso tem todo um processo, layout, né? Tem todo o esforço que é necessário para mitigar, na verdade, isso lá na frente. Foi o que você deixou bem claro, né? Uhum. Amei seu texto aqui. Layout é só a ponta. Isso é uma briga eterna. A gente brigar por prazo, para envolver processos, justamente para testar, errar, e evitar retrabalho da codificação lá na frente, né? Porque retrabalho lá na frente é mais demorado do que a gente delongar aqui atrás. E assim, você ter a cultura de estruturar esse projeto com um estudo anterior, ele vai te ajudar a não fazer nada nas coxas, assim. Às vezes você tem que fazer um negócio rápido, porque tem que entregar agora lá. Meio que aquela rotina de agência que você conhece muito bem, Léo. E a gente sabe que não funciona. Fritar pastel. Não funciona. Fritar pastel sempre dá dor de barriga, né? Ainda mais com óleo quente de um mês atrás. Assim. E como é que eu vou fazer uma coisa pra quem eu não conheço? Sim. Eu tenho que entender quem vai usar aquilo para eu poder entregar algo que realmente seja útil para essa pessoa. Se eu entregar uma coisa que não é tão... Não vale a pena ter isso. Agora, assim, voltando à pergunta que o... Pode falar. Tem uma outra pergunta, o Danilo acabou de fazer uma pergunta. Como unir os conceitos do Design Thinking ao I e ao UX? Isso é uma outra história. Tem um centro comum básico, né? O centro comum básico, né, Aline? Que é o quê? Botar o ser humano como centro do processo. E essa parte do Design Thinking, qual que é, pelo menos assim, o grande problema que eu tenho sempre que a gente pensa em desenvolver uma sessão de Design Thinking. Uma sessão de Design Thinking, ela não acontece em 15 minutos, ela não acontece em 2 horas. Você precisa de um tempo para sentar com as pessoas que estão envolvidas naquele projeto e entender o que elas precisam, entender o que elas querem para o negócio. E nisso você precisa dos seus stakeholders, geralmente é diretora, é CEO, é presidente, e é muito difícil você ter essas horas desses stakeholders envolvidos com você numa sala
para você extrair deles o máximo possível disso. Então, para mim, é um dos processos mais complicados que eu tenho, são sessões de Design Thinking. Mas ele entra bem na primeira fase. Deixa eu colocar aqui de novo o slide da primeira fase. Uma sessão de Design Thinking, ela entra bem nessa parte aqui das estratégias do negócio. Qual que é o objetivo, quais são as métricas, as aspirações, necessidade, até o requisito tecnológico, porque é onde você junta todo mundo que vai estar fazendo parte desse projeto, todo mundo que é envolvido, quem te demandou, e extrai deles o que você vai precisar para ter a noção para estruturar seus dois pilares aqui, de estratégia de negócio e de viabilidade tecnológica. E aí depois, durante a sua sessão de Design Thinking, é onde você consegue fazer essas perguntas e levantar o máximo possível dessas respostas. Aqui também dá para você descobrir muita coisa na sua sessão de Design Thinking, para depois você vir correr atrás dessa galera aqui, entender quem que é esse usuário e como é que ele vai interagir com o processo que você está levando. Assim. É muito válido sessões de Design Thinking no início de um projeto, é uma das ferramentas que a gente usa, mas, sinceramente, para mim, é complicado. Aqui, ó. Agora a gente já tem outras perguntas do Jota. Ele está vindo com uma pergunta relacionada a design e conversão. Por que é importante as empresas investirem na conexão design e conversão? E quais são os erros mais frequentes que as empresas cometem quando se trata de design para conversão e como evitar esses erros? O último, eu estava milionário. Cara, isso daí dá uma vontade de eu passar o resto da noite falando. Porque a gente volta lá no início da conversa, né? Onde entra o design e o marketing dentro da... Né? Acho que o design... O marketing puxa a conversão do design, né? O design ele vai converter de outras formas. Vou deixar ele falar sobre isso. Não, mas é porque aí vem um detalhe que eu nem falei, que é a parte do SEO, do analista, do seu analista de dados, assim. Que não é design, né? Tem a ver que tem a ver com o ROI da outra pergunta. Eu não posso me preocupar só com o que eu fiz e pôr no ar, e ficar esperando me trazerem problemas para eu corrigir. Eu tenho que monitorar o que tá publicado, e eu tenho que entender como é que o que está publicado está funcionando, porque é em cima disso aí que vem a maioria das correções que eu faço, que vem a maioria dos ajustes que eu faço. Às vezes você acha que aquele botão laranja grande no canto superior direito está super funcionando, quando você monitora, você vê que não tem ninguém usando aquilo. E aí você muda ele de lugar, troca a cor e muda o formato, vê que aquilo performou muito melhor. Então ter um analista, esse analista, tendo em mãos as metas e os objetivos que seu negócio tem, estruturando o levantamento de dados, te entregando painéis e te entregando análise, é o que te leva a amarrar muito o design e a conversão. Porque eu só sei se está convertendo se eu estou analisando, se eu estou observando, se eu estou estudando, se eu estou vendo se aquilo realmente está funcionando. E não pode ser um negócio passivo, eu não posso ficar esperando aquilo vir para mim, eu tenho que ir atrás e entender como é que essa navegação está acontecendo. E se essa navegação está acontecendo e se eu estou entregando o que tinha de objetivo nesse projeto. Então, o analista, ele tem que estar amarrado, os dados, o estudo de dados, outra super trend de mercado, que é o Big Data, que é você levantar quem é seu usuário, entender como ele navega, onde ele clica, o que ele faz, que tipo de cor, que tipo de foto, como é que isso funciona, como é que você joga ele no funil e ele termina a conversão daquela compra, que tipo de distração você colocou ali que atrapalhou a tarefa que você queria que ele finalizasse. Então, o design e a conversão, eles estão diretamente amarrados. É a função e a forma. Se eu entregar uma tela muito bonitinha e ela não funciona,
não adiantou nada para ninguém, assim, então o negócio tem que estar amarrado. Legal. Eu concordo. Aqui na ITS, eu tenho realmente essa problemática, né, de otimizar a conversão, de você olhar o design e, assim, cara, a análise, o trabalho com dados, né, não existe criatividade, existe muita análise que aí depois se transforma em criatividade. E aí você começa a conseguir aumentar a conversão, ter uma otimização de conversão. Todo projeto que a gente lança, o primeiro mês ele vai ser mais fraco do que no segundo, que vai ser mais fraco do que no terceiro. E quanto mais você analisa e evolui o projeto, mais você consegue otimizar a conversão e jogar a conversão. Hoje minha conversão está R$100. Daqui 6 meses sua conversão pode estar R$30, entendeu? Isso é um resultado impressionante quando você vê por tempo, mas é só análise e os dados que você consegue. Muito bom sua resposta, Aline. E, assim, a gente já chegou 8h30, não vou continuar mais, só vou fazer a última pergunta do Joatan, que eu acho que é uma pergunta muito legal, muito interessante e pertinente para a gente fechar o nosso webinar. Então, vamos lá. Como você enxerga o futuro do X e do Y, né? E quais são as principais tendências UX/UI? Eu sei que é uma pergunta, quando a gente fala de tendências, tem muitos artigos em blogs, muitos vídeos no YouTube que você vê de tendências, mas, assim, tipo, o futuro, você falou muito do presente, falou do passado, e agora é legal a gente fechar mesmo o webinar com um olhar para o futuro. Explica um pouquinho, conta o que você pensa sobre esse assunto, Aline. Eu acho que esse futuro do UX ele só tende a ganhar mais espaço. Eu acho que é um caminho sem volta. Os fronts e os devs vão ter que engolir, porque é inevitável. Porque é o que você falou no início, isso converte, isso gera renda, isso aumenta o fluxo, aumenta o usuário, blá, 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 blá. Isso não é magia, isso acontece porque a gente entende e tenta melhorar sempre, entende para quem está entregando. Então, se você, que é o meu usuário, você não, sei lá, você não gosta de azul, e eu faço um site azul pra você, porque eu gosto de azul, não adiantou, não te entreguei. Se eu conversei, eu entendi quem é meu usuário, então tá, vou montar meu site verde, ele vai converter melhor. Então, isso é um exemplo muito amplo, assim, mas é assim, quando você entende para quem você está projetando, você é muito mais assertivo. E isso gera resultado, então eu acredito que toda a indústria que está se desenvolvendo cada vez mais já entendeu que isso não é nem uma tendência mais, assim, é uma linha a ser seguida, se quiser se manter como um player de mercado. É uma obrigatoriedade, né? Sim, e ela de corte. E ela expande cada vez mais, assim, igual a gente está falando de interface, mas já tem empresas que têm departamentos inteiros só de CX ali, só de Customer Experience. Só desenhando a experiência o cliente com a empresa, o que extrapola a interface, o que vira ponto de venda fixo, o que vira telefone, o que vira assim, todas as formas que esse cliente me enxerga. Então, esse Customer Experience, que é uma área que corre paralela com o User Experience, ele na verdade, o User Experience está quase que dentro do Customer Experience, ele é o que faz a empresa ser mais humanizada com o cliente, que faz o cliente enxergar aquilo e dar o retorno que se espera. E eu acho que esse crescimento, ele está muito acelerado, assim. O primeiro congresso focado em design de interface que eu fui foi em 2012. Eram 300 participantes, assim, eu fiquei encantada em estar num auditório com 300 pessoas que tinham os mesmos problemas que eu. Aquilo para mim foi incrível, porque eu achava que por eu estar em Goiás, por eu estar em Goiânia, eu tinha muitas barreiras para entregar o que eu queria. E eu descobri que gente em São Paulo, gente do mundo inteiro, tinham problemas semelhantes. Então,
isso foi legal para eu entender que essa ampliação ela estava existindo. O último congresso que eu fui foi em 2018. Ele já foi um congresso com mais de 1.500 pessoas. Então, de 2012 para 2018, você tem um grupo de 300 que virou quase 1.600 ali, de profissionais dentro de um auditório, falando do mesmo tema, discutindo as mesmas coisas, e às vezes até extrapolando o óbvio, assim. Teve um dos eventos que eu fui que só se falou de acessibilidade, só se falou de como entregar coisas para pessoas com algum tipo de necessidade especial. Então, é um caminho sem volta. Eu acho que tanto empresas de tecnologia quanto empresas que precisam de tecnologia e vão atrás dessas empresas de tecnologia, elas acordaram para isso e perceberam que é um diferencial, que é um ponto que te cria um chablau ali, uma coisa diferente do que você entrega. E tendência, eu acho que é ser mais assertivo, assim, ser mais humano, assim, ter menos robótico ali, quanto mais empático, né? E quanto mais você conversa diretamente com quem você está entregando aquela função, eu acho que melhora a sua imagem aos olhos dessas pessoas. Então, assim, não falando de tendências estéticas ou de tendências criativas, mas eu acho que essa coisa da simplificação, da entrega de um serviço humanizado, ela é inevitável. Legal. Cara, muito bom. Assim, adorei a sua participação, seu conhecimento, todo o universo. Para você o X é um mundo desde 2007. Assim, a gente pode falar que você foi a precursora do X aqui em Goiás. E é excelente, seu conhecimento é muito grande, seus projetos também que você já fez, você fez acontecer com o X. Foi muito esclarecedor e importante aqui para a nossa vivência, para o nosso mundo hoje. O X não é só a interface, não é só o celular, não é só um site, não é só um sistema. O X também está no dia a dia, está em como você vai fazer a urbanização, está na parte governamental, está em todos os cantos. Por quê? Porque assim, a gente tem que fazer o melhor para o ser humano. Isso daí não é assim, para dinheiro. Isso daí é uma coisa que vai fazer nossa sociedade melhor, entendeu? Estou abrindo um adendo aqui, ó, e te colocando no meio dessa discussão, naturalmente. Claro. Porque, vamos lá, veio o Market 3.0, certo? E aí veio o 4.0. O que eles puxaram? Isso. Justamente uma humanização de todo o centro de consumo. Quer dizer, a gente inclui dentro de toda a prática de usabilidade de um usuário, a gente coloca fatores emocionais. Então, bem que isso que está acontecendo. Né? Como que o Marketing 4.0 está atuando hoje sobre a nossa realidade? Humanizando tudo, né? Deixando tudo mais transparente e mais claro, mais suave, mais leve. E aí a usabilidade ela ganha muito espaço em cima disso, né? Que é justamente enxugar, tirar o que não interessa, tirar pesos, deixar tudo muito mais claro, trazer claridade, trazer foco, objetividade. Porque, afinal de contas, a gente está numa era de que pensar fadiga, né? A gente não tem tempo para pensar. Gostei do pensar fadiga. Não, tem uma palestra muito interessante sobre isso, pensar fadiga. Galera, eu vou fechar aqui, eu vou agradecer vocês pela participação, pelo empenho, pelo conhecimento, por todo o aprendizado que vocês trouxeram. Eu acho que eu fui o que mais aprendi aqui hoje com a sua palestra, Aline. Foi sensacional.
E eu queria agradecer todas as pessoas que ficaram aqui conosco desde o início, esperaram os outros participantes entrarem, começar às 7h30, aguardaram 10 minutos a mais que a gente passou aqui, que ia até 8h30, mas a gente passou um pouquinho de 10 minutos. E queria passar para vocês que esse foi o nosso segundo webinar do nosso programa WebITS, que são os webinars da ITS Tecnologia, e que agora a gente vai fazer uma vez por mês um webinar. Eu vou criar uma lista de transmissão, enviar para todos que estão nesse webinar o convite, tá ok? Porque, assim, quem quiser participar da lista de transmissão dos nossos webinars, pode participar. Quem não quiser participar também está na sua escolha. Isso é a experiência de usuário, você escolhe, a gente não vai forçar, não vai ter spam. E, assim, eu já tenho 3, 4 outras ideias de webinar para a parte de UX. E, Aline, você é a nossa convidada de honra sempre que você quiser. Tá ok? Agradeço. Sem mais delongas, boa noite a todos e muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Valeu. E obrigada pelo convite. Foi muito bom. Foi lindo, Aline. Sempre bom. Tiagão. Falo rápido. Aquele abraço. Aquele abraço, é nóis. Vamos pro próximo, né? Dentro de 10 dias a gente terá esse vídeo editado, pronto. Vai enviar para todos que participaram, para rever o vídeo, acompanhar novamente quando quiserem. O link que vai ser um link para o nosso site do WebITS, beleza? Valeu, boa noite. Até a próxima. Boa noite.